Pessoal, tudo bem? Como prometido, a gente vai começar a resolver questões sobre calor. E aí, para não ficar uma coisa cansativa, eu vou fazer em cada vídeo uma questão. Na verdade, a questão já está resolvida aqui atrás, a gente só vai mesmo mostrar como que se faz, qual é a resolução, qual é o passo a passo para ajudar vocês. Na descrição do vídeo tem sempre o enunciado da questão inteira, que é para poder vocês lerem e aí acompanharem o vídeo com mais tranquilidade, ok? Eu vou ler para vocês a questão e aí qualquer dúvida que vocês tiverem após ver o vídeo, é só deixar um recadinho para mim, ok? Então vamos lá. Determine a quantidade de calor necessária para aumentar de 30 graus Celsius até 80 graus Celsius a temperatura de um corpo de 1 quilograma. Sabe que a substância que constitui o corpo tem calor específico sensível igual a 0,70 calorias por grama vezes graus Celsius. Então vamos lá, analisando as informações. A primeira informação é que a temperatura do corpo era 30 graus Celsius e houve um aumento de tal forma que ela chegou a 80 graus Celsius. Para que vocês comecem a se habituar, temperatura inicial a gente põe sempre θ 0, ok? E temperatura final a gente põe só o θ, só para a gente saber, né, quais são as formas de representação desses valores. Então, qual foi a variação de temperatura? 50 graus Celsius. Então, sai de 30 para 80. De 30 até 80, a gente tem uma variação positiva de 50 graus Celsius, ou seja, um aumento de 50 graus Celsius. A questão diz que o corpo tem uma massa de 1,0 quilogramas. A gente vai trabalhar esse quilograma já já. E que o calor específico da substância que constitui esse corpo é 0,70 calorias por grama vezes graus Celsius. Ponto, agora eu já posso falar sobre a massa. Se o calor específico está em gramas, automaticamente a massa também tem que estar. Eu costumo brincar que o calor específico é o cara que manda na resolução da quantidade de calor sensível. Por quê? Porque as unidades de medida deles devem ser respeitadas, ok? Então vamos lá. A temperatura está em graus Celsius? Sim, está aqui, ó, 50 graus Celsius, então não precisa me preocupar com isso. Esse grama, né, tá falando de quê? Tá falando da massa. Então a gente vai ter que trabalhar esse 1 quilograma em grama, mas isso aí é fácil pra gente, certo? Esse K aqui, ó, na frente de uma unidade de medida, o que ele significa? Que eu preciso pegar este número e multiplicar por 1000 para que ele desapareça. Então eu faço 1 vezes 1000, então K é 1000. Então eu faço 1 vezes 1000 dá 1000. Então eu tenho 1000 gramas desse corpo, variando a temperatura de 30 até 80 graus Celsius. Aí, qual é o objetivo da questão? É importantíssimo a gente saber o objetivo da questão. O objetivo da questão é calcular a quantidade de calor, nesse caso sensível. Por que sensível? Porque a gente está variando a temperatura. Lembra? Calor sensível é aquele que está ligado à variação de temperatura. Então a gente vai calcular qual é a equação que determina a quantidade de calor sensível. É essa aqui, Q igual a M, ou seja, a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então vamos colocar os valores, né, em seus devidos lugares. Quais são? Eu coloquei aqui em preto para a gente chamar a atenção do nosso objetivo, tá? Então tá pretinho porque esse é o nosso objetivo. Então qual é a massa? A massa é 1000, o calor específico é 0,7 e a variação de temperatura é 50. Aí alguém deve estar pensando, como assim 0,7? 0,70? Gente, matematicamente falando, esse zero aqui é desprezível. Então eu posso utilizá-lo ou não. Para facilitar a minha vida, eu excluí, ok? Bom, agora a gente teria que ficar aqui, ó, pensando o que fazer. Tem uma frase famosa que diz assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso multiplicar 1000 vezes 0,7, 0,7 vezes 50 ou 50 vezes 1000. A escolha de vocês, só tem que fazer com calma para a gente não errar o resultado, ok? O que eu preferi fazer? Trabalhar os números inteiros primeiro. Já que eles têm zeros, facilita bem essa minha vida. Vamos dar uma olhadinha, o que eu fiz? Eu fiz 1 vezes 5. Como assim 1 vezes 5, professora? Não era 1000 vezes 50? Então, como a gente tem zeros, eu não me preocupo com os zeros de imediato. Eu penso só no que está na frente do meu zero, ok? Do menor dos meus zeros, né? Eu tenho 1 vezes 5. 5, fácil. E os zeros, eu faço o quê? Mando eles descerem, eles vão descer. E aí facilita a minha vida. Como assim? Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Eles vão descer acompanhando o 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Pronto, fácil, fácil. Não precisei nem fazer conta, né? Fiz no automático. Ok? Vamos nos acostumar a fazer isso. E aí eu repeti o 0,7 aqui. Agora não tem jeito, eu vou ter que multiplicar pelo 0,7.
Tem várias técnicas que facilitariam a minha vida aqui, mas só para tirar algumas dúvidas de alguns alunos, com número com vírgula, eu vou fazer essa conta para vocês, ok? Então, eu vou fazer agora 50.000 vezes 0,7. Vamos fazer bem pequenininho aqui, ó, só para facilitar a nossa vida. Multiplicar por zero é uma beleza, né? 7 vezes 0, 0, 0, 0, 0. Opa! 7 vezes 5, 35. Acabou a conta? Claro que não. Por que não? Porque esse número não era 7, era 0,7. Então, eu olho quantos números a gente tem após a vírgula, eu disse após a vírgula, venho aqui no final do meu resultado e ando uma casa. Por quê? Porque eu só tinha um número após a vírgula, então eu ando uma casa para a esquerda. Gente, não é para botar vírgula embaixo de vírgula, não, é para contar as casas decimais, ou seja, os números que vêm após a vírgula, ok? Então, que número é esse? 35.000. Pronto, achei minha resposta. Mas aqui tem um ou, que tanto ou é esse, professor? O que eu tenho que fazer agora? E outra coisa, antes disso tudo, qual é a unidade de medida que eu vou colocar aqui? Volta, lembra do grande rei aqui da calorimetria? É ele. Esse grau Celsius aqui, ó, se refere à temperatura. Então tá ok. Esse grama aqui, ó, se refere à massa. Ok também. E esse cal? Esse cal vai se referir a calorias. E calorias é a unidade de quê? De energia. Nesse caso, qual é a energia que a gente está trabalhando? Calor. Então, esse 35.000 é a quantidade de calorias que eu tenho. Aí eu não, né? O corpo que recebeu essa quantidade de calor para variar a temperatura dele. Beleza? Quais seriam as outras possibilidades numa prova objetiva, por exemplo? Então, a gente tem aqui outras opções de resposta, partindo dessa, porque essa já é a nossa resposta final. Isso aqui não é 35.000? Então, a gente tem aqui, ó, 1.000. Esse 1.000, na verdade, representa o quê? Aquele nosso velho amigo K. Então, eu posso botar 35.000, viu? Troquei os zeros pelo K. E repito, vou repetir aqui a caloria. Então, eu leio 35 quilocalorias ou 35.000 calorias, tanto faz. E o outro, oh meu Deus, o que eu faço? Não sabe se é a potência de 10. É que normalmente na ciência, a física é uma ciência, a melhor delas, por sinal, a gente escreve em notação científica. E como é que funciona isso? O número tem que ser escrito com potência de 10, tem que ter vírgula nesse caso aqui, e ainda na frente da vírgula, ou seja, antes da vírgula, a gente tem que ter um número menor que 9. Menor que 10. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ok? Então, o que eu fiz? Eu saí aqui, ó, invisível, a gente tem uma vírgula aqui no final do número, todo número sem vírgula, a vírgula está no final dele, e eu vou andando para a esquerda, gente, é esquerda, ok? Então, vou andando, ó, andei uma casinha, ficou 3.500, eu posso deixar assim? Não, não posso. Por que não? Porque 3.500 é maior que 10, eu não posso. Então, eu vou para cá, vou andando, chego aqui, ó, para 3, vai ficar 3,5, tá ótimo, 3,5. Antes da vírgula, eu posso ter 3? Posso, porque ele é menor que 10, ok? Então, 3,5 vezes 10, por que vai aparecer essa potência? Porque aqui eu tenho fatores multiplicativos de 10. Então, voltei, ou seja, eu dei para a esquerda 4 casas. Por isso que aparece o 4, positivo. Andei para a esquerda, o expoente é positivo. Eu só escrevi notação científica, então essa unidade continua aqui, calorias, ok? Então, nessa brincadeirinha aqui, a gente até revisou notação científica. Beijo, até a próxima.